Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Fátima Muniz. E hoje venho para vocês trazendo um conto. Quem gosta e se encanta com esse quadro, fique à vontade, puxe uma cadeira, sente-se aí e venha ouvir. Mais um conto escolhido com muito carinho por mim. Espero que agrade a vocês tanto quanto me agradou e me surpreendeu, tá bom? Então vamos lá. Olha aqui, o nome do conto é A Estrada para a Estação, de Anne Bridge. Tá? Esse conto aqui, A Estrada para a Estação, ele não tem muitos personagens, é praticamente a narração do fato pelo esposo da senhora que presenciou aí os fatos, né? Que vou relatar para vocês. Então, é praticamente o doutor, a esposa dele e mais um personagem, tá bom? Então, é bem facilzinho de entender, bem tranquilo. Acredito que fácil de eu contar para vocês também, tá bom? Então, vamos lá. Bem, havia um grupo de amigos que estavam batendo papo, né? Bem assim, descompromissadamente, ali próximo à lareira, e até começaram assim a contar fatos que ocorreram na vida deles e que foi assim um fato assim bem inusitado, bem surpreendente, né? E eles ali ouvindo e tudo. E aí quando um dos amigos até acabou de relatar um fato, que não conta aqui pra gente qual foi, né? Mas creio que tenha sido assim um fato interessante. Aí até um deles falou assim: "Pois é, a história foi boa, muito boa", disse ele enchendo mediativo o cachimbo. "Eu sempre quis que os psicólogos nos aproximassem um pouco mais da compreensão desses fatos, ou aparições, ou como quer que vocês gostem de chamá-los. Às vezes, eles parecem comunicações e às vezes não." Ele acendeu cuidadosamente o cachimbo e então se virou na cadeira para se dirigir ao seu vizinho mais próximo. Acho que aquela história da sua esposa, doutor, é uma das mais estranhas que já ouvi nesse campo. Quer dizer, nesse campo aí das histórias que envolviam algo assim inusitado ou diferente." Aí o doutor falou: "A história do trem?" Disse o doutor Freeland. De fato, é uma história muito esquisita." Evidentemente, insistimos com o doutor para que ele nos contasse. "Muito bem", disse ele, "vou contar." Ele também fez os preparativos para um novo cachimbo, afastando um pouco sua cadeira do fogo. Aconteceu quando estávamos morando no campo. Quer dizer, o doutor estava morando com a esposa dele no campo, era início de carreira dele, e aí ele tinha que se dividir em muitos plantões, em muitos hospitais, chegava às vezes tarde em casa, às vezes também nem dormia em casa, passava no hospital, só ia para casa no dia seguinte, né? Então era essa vida assim bem corrida, e a senhora dele ficava em casa, ele cuidando dos afazeres. Então, certo dia, foi no começo da semana, uma terça-feira eu acho, recebi na cidade uma carta de um homem que eu conhecia bem, dizendo que ele estava voltando para a Inglaterra, num determinado navio, e queria me ver imediatamente ao chegar. Eu tinha até certo ponto cuidado dele nos velhos tempos, e ele criara o hábito de me pedir conselhos e etc. Mas ele estava no Canadá havia anos, e eu pouco soubera dele nesse período. Não o havia visto desde o meu casamento, e ele não conhecia minha mulher. Ele insistiu quanto à necessidade de me ver imediatamente, mas não disse qual era o problema. Então ele foi lá, se informou direitinho, o horário que o navio ia chegar, para calcular o horário que ele iria pegar o trem e que ia saltar na cidade dele. E aí comunicou à esposa dele, né, se eles poderiam receber o rapaz lá e abrigá-lo, né? E se a senhora dele, a senhora Freeland, poderia recebê-lo na estação. Ela concordou prontamente, preparou todo o jantar, preparou o quarto de hóspedes e foi buscá-lo. Estava marcado para que ele chegasse na estação de trem às 19h11. É até engraçado porque é assim quebradinho o horário, né? Mas é assim mesmo. 19h11, tá? Ele iria desembarcar. O nome dele era McMurdo e a senhora dele iria lá ao encontro dele, ok.
E nisso o Dr. Freeland estava no plantão e depois ele até iria encontrá-los na estação, né? Mas aí ele já teria sido recebido pela senhora Freeland. Então vamos lá, vamos continuar. Depois da senhora preparar tudo, tal, já estava escurecendo até, ela pegou o carro e se dirigiu para a estação. Tá? Já era noite, ela pegava assim um caminho de estrada, que aqui cita mais ou menos que eram uns 12 quilômetros, mais ou menos, em, assim, estrada que ela não via quase ninguém, né? Bem assim, com muita vegetação, dentro de um vale. Né? Essa estradazinha cruzava ali esse vale até chegar na estação. Então ela começou. Já era início de inverno e tal. A mulher dele, uma criatura muito boa e sensível, achou que não havia absolutamente nada de estranho em hospedar o amigo dele em casa, né? Então ela preparou tudo direitinho e tomou a estrada. Estrada é essa que ela já havia percorrido assim centenas de vezes, era hábito dela, sempre ia à cidade e tal, então ela conhecia toda a estrada, todas as lombadas, tudo. Ela era familiarizada com a estrada. E a estrada era o seguinte, uma vez ou outra passava um pedestre, né? Uma vez ou outra um carro, né? Porque era bem pacatozinho ali o lugarejo, não tinha tanto movimento, né? Então ela seguiu. Então já era noite, ela com aquele cuidado, ver se via algum pedestre ou não, um outro carro, foi dirigindo com muita atenção. Quando ela já tinha passado mais da metade do caminho, aí ela avistou ao longe, do lado dela, do lado esquerdo, vindo um senhor, né, ela distinguiu que era um homem, com uma capa de plástico bem reluzente, porque aquilo brilhava embaixo dos postes de iluminação. E a capa, ela percebeu que tinha como se fosse assim uma mancha na capa. Ela não conseguia distinguir muito bem, né? Vinha devagarinho, foi o que ela atentou, esses detalhes. E quando ela passou assim bem do lado dele, ela percebeu que ele tinha uma deficiência no rosto. O rosto dele estava machucado e o olho numa deficiência no olho, o olho meio caído, meio machucado, né? Ela, né, meio que se assustou, mas continuou ali seguindo o caminho dela. Ela até queria olhar pelo retrovisor, né, o homem assim andando e tal, mas ela ficou até meio assim, não quis olhar, deixou pra lá, ficou com aquela inquietação dentro dela, até sentindo-se um pouquinho mal, um pouquinho indisposta. E aqui até vou colocar aqui para vocês direitinho como ela narra o fato. Olha ela aqui, dizendo: ela o observou, mesmo depois de ter visto que não era Jim. Jim era o irmão dela e às vezes ela o encontrava no caminho e ela viu que não era o Jim, né? Com a espécie de precisão involuntária com que as pessoas às vezes notam detalhes irrelevantes, e percebeu que havia uma mancha escura ou marca que aparecia muito claramente no lado esquerdo da sua capa, e que ele tinha uma deformação muito visível no olho e na sobrancelha direitos. Obviamente, ela não prestou atenção a isso na hora, mas apenas registrou mecanicamente a impressão, por assim dizer. Ela continuou dirigindo por uns 3 quilômetros ou mais e já estava no trecho de bosque, quando viu à frente outro homem caminhando na direção dela, novamente do lado direito da estrada. Desde o homem anterior, ela havia cruzado com 1 ou 2 carros e ciclistas. Ela notou logo de saída que também ele tinha uma capa de chuva muito clara, e em seguida que a capa tinha uma mancha escura no lado esquerdo. E então, enquanto efetivamente passava por ele e via com nitidez seu rosto, notou que ele tinha a mesma deformação no olho e na sobrancelha direitos que ela havia observado no homem visto poucos quilômetros atrás. Era o mesmo homem. Ela disse que toda a estranheza do fato não a impressionou imediatamente. Ela ficou intrigada por alguns segundos, imaginando que o havia visto antes. Então, ao se lembrar, teve uma sensação bastante desagradável. Passou mais alguns momentos tentando atinar com alguma hipótese que explicasse esse fato inquietante, né? E não conseguia, não tinha explicação. Então ela começou a se sentir assim, um pouquinho disposta e tal, olhou novamente para trás pelo retrovisor, mas não via ninguém, só via estrada e bosque, né? E aquela escuridão. Ok. Ela continuou dirigindo. Mas então foi evidente a sua alegria ao cruzar com 1 ou 2 carros,
e ela desejou intensamente não ver nenhum outro pedestre. E depois daquela primeira pausa, ela não estava inclinada a olhar para trás. Pois é. Ela dirigia a uma boa velocidade, forçando o carro na longa subida que vai para a Chapada Argilosa. Bem no alto há um poste sinalizador, num cruzamento de 4 vias. Seu farol mostrou o poste branco em uma boa distância e ela ficou feliz por vê-lo, pois ele significava que a viagem estava quase no fim. Quando ela subisse essa ladeira e passasse por esse poste, ela já estava bem próxima ali da estação, né? Restava apenas a descida para o vale e a estação, mas no momento seguinte ela viu que havia um homem sobre o poste de sinalização. Em pânico, determinada a não olhar para ele, ela pôs o pé no acelerador, mas precisou olhar. Não pôde evitar. E enquanto passava veloz, voltou a ver na luz inclemente a capa branca, a mancha escura, do lado esquerdo, a sobrancelha torcida e o olho deformado. Dessa vez, ela ficou mesmo aterrorizada. Durante um curto espaço de tempo, segundo disse ela, praticamente perdeu o controle de si mesma e dirigiu às cegas, com a única ideia de alcançar luzes, rostos e fala humana. Viu-se descendo a colina num ritmo perfeitamente inconsequente, e a impressão de perigo físico real a fez retomar o domínio das suas emoções. No alto da colina, uma curva perigosa, e por isso ela desacelerou e depois continuou dirigindo de modo mais razoável até a estação. Ela deixou o carro do lado de fora e entrou correndo. Eram precisamente 19h10, pelo relógio da estação. O saguão estava quente e bastante iluminado, passageiros e carregadores deslocavam-se e o lugar inteiro estava tão normal que ela se tranquilizou. E aí nisso o velho chefe da estação veio conversar com ela, aquele ar paternal, conhecia há muito tempo, né? Ela não comentou nada do que havia ocorrido, falou que estava esperando ali um amigo deles, que era o senhor McMurdy, e que ele não a conhecia, né? E se esse senhor poderia ajudá-la a encontrá-lo. Precisamente às 19h11, o trem parou. E no que ele parou, foi descendo todo mundo e ninguém assim com uma menção de seu rapaz, ninguém se aproximava dela. A estação, que estava cheia, foi ficando vazia. Aí esse senhor que cuidava ali da estação foi perguntar ao encarregado do trem, ele também procurou tudo. Aí, como o nome era difícil, complicado, diferente, ele lembrou. Realmente embarcou o senhor McMurdy, mas não estou vendo ele, vou ver o que houve e tal. Ele encontrou a bagagem dele, encontrou 3 malas, uma pequena frasqueira, tem tudo etiquetado ali com o nome dele, mas o senhor mesmo que é bom, nada, ninguém achou. Aí o rapaz até perguntou aqui qual era o nome dele, né? E ela explicou, McMurdy, disse a mulher. Ah, sim, ele estava aqui sim. O guarda estava com as suas coisas no bagageiro. Eles foram olhar e havia lá 3 caixas com o nome dele e as etiquetas do vapor. Mas a essa altura não havia mais ninguém na plataforma além deles próprios e dos carregadores. Que coisa estranha, disse o guarda levantando o boné e coçando a cabeça. Eu vi esse rapaz em Westbury. Peguei as coisas dele e conversei com ele. Um rapaz americano, não é? Pelo menos falava como americano. Então a bomba estourou, por assim dizer. Até então, minha mulher estava bastante aborrecida e entediada com o fato de o homem não aparecer. Ela estava de pé, muito à vontade, sob as lâmpadas, quando o guarda perguntou para o carregador que tinha recolhido bilhetes dos passageiros que saíam. George, você viu um rapaz de capa branca com um defeito no olho direito? O que o senhor está dizendo? Como foi que o senhor disse que ele era? Ele era um rapaz mais para alto, não era? E tinha um casaco esbranquiçado e esse defeito no olho, uma coisa aflitiva, chamava atenção. Por isso eu notei o sujeito. É isso mesmo, não é? Claro que era. O horror estava exatamente no fato do guarda ter visto com tanta precisão que ela havia visto. Ela estava a ponto de lhe perguntar se a capa branca tinha uma marca escura no lado esquerdo, quando se lembrou de que para os objetivos de um mundo são, um mundo de guardas e carregadores, ela de modo algum vira o tal homem. Não poderia vocês me entenderem.
O guarda o havia visto e nenhum poder terreno teria sido capaz de levá-lo para a estrada da estação, onde ela o vira antes das 7 horas. Pela segunda vez naquela noite, ela voltou a se controlar e fez as perguntas adequadas e racionais. Se ele tinha certeza de que havia visto o rapaz entrar no trem, como é que ele sabia o nome, sabia que era aquele rapaz, né? E o guarda falou que sabia, porque até ele deu uma boa gorjeta para ele, se apresentou, colocou também a etiqueta com o nome, né? Naquelas encomendas ali, não tinha como, era ele, ok? Não restava dúvida, era a McMurdo que ela havia visto, né? Então, como não acharam o rapaz, nenhum vestígio dele, nada, procuraram ainda um tempinho, não o encontraram. Bom, na manhã seguinte, quando os vagões foram limpos, encontraram manchas de sangue no assento e no chão do vagão, que estava cheio de jornais espalhados. E não haviam se passado nem 24 horas, quando um grupo de assentadores de trilhos, ao fazer sua ronda diária naquele trecho, encontrou o cadáver de um homem no meio do aterro da linha, entre Wednesburg e Armleia. Ele tinha caído com violência, mas a causa da morte não havia sido a queda. Uma grande mancha de sangue no lado esquerdo da sua capa clara assinalava o ponto em que ele fora cruelmente esfaqueado. Sim, assassinado, não havia a menor dúvida. Então, e aí tinha lá os documentos, os papéis dele, né, constatando que era ele. E aí, né, teve aquela investigação. A investigação da polícia, ela constatou, ela pôde explicar que ele foi esfaqueado e atirado entre as 18h40 até que o trem partiu, já não estava mais ali, né? Desembarcaram todo mundo às 19h11. Quer dizer, ele foi esfaqueado no momento que ela estava indo para buscá-lo e ela o viu, né, as 3 vezes. Ele já estava morto e ela o viu. Aquilo ali ficou claro, ficou nítido na cabeça dela. Pois bem, ela ficou muito perturbada, como é natural, por ter produzido essa reação numa pessoa totalmente estranha e, na verdade, tentou ver seu reflexo num desses quadros esmaecidos da companhia, né? Porque ela sabia daquilo tudo, ela tentou não entrar em pânico, né? Mas ela disse que sentiu o sangue sumir dela, chegou a gelar, e ela se olhou num daqueles quadros com desenhos e tal, olhou o semblante dela ali, passada, apavorada e não querendo demonstrar, né, tanto que tinha visto ele, ela não queria compartilhar aquele sentimento ali, né? Pois bem, então, o que aconteceu? Quando ela estava lá, né, no outro dia, 24 horas depois, que ela ficou sabendo disso tudo, chegou a gelar quando sobre a hora mais ou menos da morte, como é que foi, a capa realmente estava furada, aquilo tudo. Um senhor chegou perto dela e falou assim, olhou para ela, apavorado. Ela olhou para ele, viu que ele estava apavorado, sem entender nada dele estar olhando assim um para o outro e tal, pareceu alterado. E aí ele confessou para ela assim, senhora, fui eu que matei ele, fui eu que assassinei o McMurdo. Ela sem entender nada, né? Ela ali, os seguranças ali da estação, sem entender. Mas o que o senhor está falando, o que o senhor está dizendo? Fui eu, a senhora sabe, né? Fui eu que assassinei ele, eu matei ele por dinheiro. Ele estava com um bolo de dinheiro, ele tinha ido tomar um cafezinho, e eu matei, eu esfaqueei, eu empurrei do trem. E ela ali, apavorada, apoplética, né? Com aquela revelação daquele homem, que não tinha nem porquê ele ali se revelar, ia ser muito difícil para os policiais da época, né, encontrarem que foi assassino e ele revelar tudo para ela. Aí ela, sem entender nada, né, ela, passada com aquela revelação, com aquela confissão, ela o fez sentar-se, pois ele estava muito trêmulo. E imediatamente confessou o assassinato do nobre amigo. Aí o médico contando, né? Minha mulher achou inicialmente que ele estava delirando, mas não podia haver engano. Ele deu o nome, a data e a hora do trem. Estava desesperadamente precisado de dinheiro. Tinha visto as notas quando McMurdo deu a gorjeta para o guarda em Westbury. E num súbito impulso cometeram o assassinato, confirmando a suposição da polícia. Ele saiu do trem em Armeleia e desapareceu. Mas, afinal de contas, por que alguém começou?
Ele contou para minha mulher, perguntou o médico. Ela lhe perguntou isso e vocês podem fazer o que quiserem com a resposta que ele deu. O senhor precisa contar isso para a polícia, aconselhou ela. Por que o senhor me contou? Porque a senhora estava lá, disse ele. O que você quer dizer com estava lá? Indagou a mulher do médico sobressaltada. A senhora chegou e me olhou, respondeu o pobre infeliz, tremendo como uma folha. 3 vezes, enquanto eu estava espalhando os jornais antes de chegar a Armileia, a senhora ficou de pé na porta e olhou para mim. A senhora acha que eu poderia esquecer o seu rosto? Ele quase gritava. Eu sabia que um dia ia ver a senhora outra vez e então teria de lhe contar. O médico calou-se novamente, mas dessa vez ninguém fez qualquer comentário. É isso, disse ele depois de algum tempo. Façam o que quiserem com essa história. Perguntamos o que foi feito do assassino. Ah, nós o entregamos para a polícia, respondeu o médico. Não se podia fazer outra coisa, e era o que ele queria. Mas antes do julgamento ele ficou totalmente maluco e agora está no hospício, eu acho. E o senhor, doutor, o que fez dessa história? Perguntou o seu amigo. O médico inclinou-se para a frente e bateu o cachimbo na lareira pela última vez. Só Deus sabe, disse ele. Impactante, não é? Porque ela vê ali o espírito do amigo, né? Acredito que ele, na hora da morte, ele morreu já com aquela intenção de encontrar com eles, e aí o espírito foi, passou por ela ali 3 vezes, né? E ele até já com a marca ali da facada e tudo. Acredito nisso. Agora, o mais inexplicável de tudo é ela ter aparecido lá, né, para o assassino que viu ela na porta do vagão. 3 vezes ele olhou para a porta, 3 vezes ele a viu, quer dizer, as 3 vezes nas quais o rapaz que foi assassinado apareceu para ela. Então isso aí foi, e ela não teve aquela visão. Foi como se ela não tivesse estado lá, mas ela esteve, de alguma forma, de alguma maneira ela esteve. Porque o assassino a viu, aí no outro dia, 24 horas depois, ele foi lá para ver se já a polícia tinha alguma pista, alguma coisa, que foi onde viu a moça, né? E ele não aguentou a culpa, achou que ela ia delatá-lo, e aí confessou apavorado, tanto que depois ele até enlouqueceu, né? Então, são, assim, umas histórias bem impactantes, né? Eu fiquei, assim, bem surpresa. Deixem nos comentários o que vocês acharam, né? Eu achei, assim, muito legal e extremamente possível. Então é isso, gente. Eu gostaria muito de agradecer a todo mundo que está me acompanhando aqui na série dos contos. Tá? Quem, por uma aventura, está vendo aqui pela primeira vez, tem mais aí uma meia dúzia de contos aí para trás. Procurem aí se vocês gostam desse estilo de conto, de história, tá bom? Então, eu espero todos vocês até o próximo conto ou até o próximo vídeo. Muito obrigada pelo carinho de sempre, tá bom? Beijinhos imensos, fiquem todos com Deus e até o próximo conto. Tchau, tchau.